E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o novo lançamento da editora Pipoca Nanquim. Acredito que eu sou o primeiro canal a fazer isso em português. E eu tô falando de A Arte de Charlie Chan Hock-Chai, que eu já adianto é um golaço da editora Pipoca Nanquim. É, até o momento, na minha opinião, o melhor lançamento da editora, de longe. Vai estar no top 10 de muita gente no final do ano. Eu sei que vai estar no meu top 10. E, sério, isso aqui é sensacional. Eu acredito que todo gibi ele tem a função básica de entreter, né? Se o gibi te entretém, se você teve um bom momento lendo aquele quadrinho, ele já cumpriu a sua função básica. Mas tem quadrinhos que vão além disso. Tem quadrinhos que quando você termina de ler, você sente que você se tornou uma pessoa melhor, que você aprendeu algo novo, algo interessante, algo diferente. E a arte de Charlie Chan Hock-Chai tá na mesma categoria de livros como Persépolis, né? Persépolis da Margina Satrapi, que é um dos meus livros favoritos da vida. Tanto é que essa aqui é a edição nacional que eu trouxe comigo quando eu vim morar no Canadá. Eu não podia trazer muita coisa, mas eu fiz questão de trazer Persepolis comigo, porque é um gibi que eu adoro. A arte de Charlie Chan Hock-Chai também lembra muito os gibis do Guy Delisle, né? Essas aqui também são as edições nacionais que eu trouxe comigo. A Crônicas Birmanesas, Shenzhen, ainda tem o Pyongyang, né? E eu gosto tanto disso aqui que é o segundo vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre a obra do Guy Delisle, né? Por favor, não vejam esse vídeo porque é horrível, né? Ainda tá todo travado, não sabia gravar vídeo direito, mas mostra a que ponto eu gosto. Também lembra bastante Paul a Quebec, do Michel Rabagliati, que é um quebecois, né? Eu ainda não sei como a obra desse cara não foi publicada no Brasil. Lembra também O Árabe do Futuro, que eu adoro. Ou seja, são livros que abrem as portas de lugares que você nunca pensou antes. E que te apresentam ele de uma forma diferente, bem particular. Tudo que eu sei sobre o Irã, eu aprendi nas páginas de Persépolis, né? Muito do que eu sei sobre a Coreia do Norte, eu aprendi nas páginas de Pyongyang. Tudo que eu sei sobre Mianmar, né, a antiga Birmânia, eu aprendi nas páginas de Crônicas Birmanesas. E a arte de Charlie Chan Hock-Chai é um gibi nesse gênero, né? Ele vai te apresentar a Singapura. E você já parou para pensar Singapura? O que, que você sabe sobre Singapura? Né? Eu não sabia absolutamente nada. Aliás, eu sabia que era um tigre asiático, né? Era tudo que eu sabia, mas nada além disso. O que se importa com Singapura? Mas você vai passar a se importar depois que você ler a arte de Charlie Chan Hock-Chai. Então ele tem essa característica de te abrir as portas para um novo lugar do mundo. E além disso, ele tem esse componente autobiográfico. Só que aí tá a genialidade desse livro aqui, porque em todos os livros que eu mostrei para vocês, os autores, eles são os próprios personagens. Só que aqui não. Aqui o autor, o Sonny Liu, ele cria um personagem, que é o Charlie Chan Hock-Chai, e conta toda a sua biografia. Só que além disso, ele é quadrinista, né? Então ele conta a história de Singapura atrelada com os seus quadrinhos, atrelada à sua evolução como artista. E cara, isso é fenomenal. O autor, o Sonny Liu, ele é um malaio, só que ele mora desde sempre em Singapura, né? Sua mãe é de Singapura e eu já conheci o trabalho dele antes de Dr. Fate, né, que ele fez lá para o DCU. E recentemente ele tem feito Eternity Girl, né, pelo selo Young Animal. Só que eu não tinha ideia da versatilidade desse cara. Ele fala que a ideia para esse livro, A Arte de Charlie Chan Hock-Chai, veio enquanto ele lia alguns livros sobre a história dos quadrinhos, né? Sempre que você lê um livro desse tipo, os caras vão te apresentar os quadrinhos e para você entender por que os quadrinhos são daquele jeito, você tem que compreender o contexto sociopolítico que estava rolando ali atrás. E ele decidiu fazer o contrário. Ele decidiu que ia contar a história de Singapura através dos quadrinhos. Então, para você entender a história, você tinha que entender os quadrinhos que estão por trás, né? Ele decidiu subverter essa lógica aí. Ele decide contar a história de Singapura ali no começo do século XX, né? Que é uma época de bastante tensão social e política no país, né? Que na época ainda não era país, ainda era uma colônia britânica. Só que como autor, né, o Sonny Liu ainda nem era vivo nessa época, ele não pode
obviamente, ser o protagonista. Então, a história ela é contada a partir da visão desse personagem fictício, né, o Charlie Chan Hock-Chye. Então, a história do livro começa com o Charlie Chan Hock-Chye contando a sua infância, né, em 1948, quando ele tinha 10 anos. Ele morava com seus pais tinham uma merceariazinha, ele morava com seus irmãos, ele gostava muito de desenhar e ele começa a sua produção. Então no começo o trabalho dele tinha uma influência de mangás japoneses, né? Ele era muito influenciado pelo Osamu Tezuka. Então, os primeiros trabalhos do Charlie Chan, eles são mais pueris, eles têm um traço mais simplificado, só que à medida que ele vai crescendo e que ele vai evoluindo como artista, os quadrinhos também estão evoluindo como mídia. E ele começa a incorporar elementos que estão em voga nos quadrinhos ao seu trabalho. Então, como eu disse, ele começa com os mangás, né, tendo o Osamu Tezuka como principal inspiração. Depois ele passa a fazer quadrinhos com a pegada mais de ficção científica. Depois ele passa a incorporar os heróis pulp, né, ao seu repertório. Depois ele começa a trabalhar com super-heróis. Ele começa a fazer tiras, né, que tem uma pegada mais de crítica política, social. Depois ele faz super-heróis com uma pegada mais Frank Miller, né? Então eu vi muita gente na internet falando que não ia pegar esse gibi talvez porque não gosta da arte e achava que todo gibi era feito nesse estilo aqui, mas é o contrário. Esse gibi aqui, ele conta com uma pluralidade de estilos que refletem a evolução do Charlie Chan Hock-Chye como artista. Então as histórias do início, elas realmente têm esse lance mais Osamu Tezuka, né, mais simples. Só que depois ele vai fazer quadrinhos com uma pegada mais de ficção científica, né, uma pegada mais Flash Gordon, como você pode ver aqui. Depois ele vai passar a fazer umas tiras, né, de jornal. Depois ele vai fazer um herói pulp, né, que lembra bastante o Sombra. Então o estilo já muda completamente. Chegando até a fazer coisas como essa aqui. Você já viu isso em algum lugar? Te lembra um certo clássico dos quadrinhos americanos? Né? Então, esse gibi mostra a evolução do Charlie Chan Hock-Chye como artista de quadrinhos e o conteúdo das histórias dele são todos ligados ao momento político e social pelo qual estava passando Singapura, que, como eu disse, tem uma história bem particular. Singapura é um paizinho de nada, né, uma antiga colônia britânica que é colado com um país 10 vezes maior, né, no caso a Malásia. Foi invadido pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, né, viveu os horrores da guerra nas mãos dos japoneses. Depois disso, durante a Guerra Fria, vivia combatendo a influência comunista chinesa, né? Então, Singapura, apesar de ser um paizinho de nada, ele estava sendo bombardeado por influências estrangeiras, no meio disso tentando lutar pela sua independência. Então é claro que isso acabava respingando na obra do Charlie Chan. Então a arte de Charlie Chan Hock-Chye é para você que curte quadrinhos desse gênero que eu falei no início, né, que curte essa pegada mais autobiográfica, mesmo que seja a biografia de um cara que não existiu de verdade, mas também é um livro para você que curte os quadrinhos com mídia, né, que quer aprender um pouco mais sobre a história, porque aqui ele conta a história de Singapura atrelada com a história dos quadrinhos, e é isso que diferencia ele de todos os outros livros que eu mostrei para vocês. Esse gibi aqui ele foi lançado em 2015, se eu não me engano, mas ele continua ainda muito atual, sobretudo em ano eleitoral no Brasil, porque ele discute também uma parada que é muito interessante, que é o lance da narrativa, né? Quem conta a história? E esse gibi aqui, na época em que foi lançado em Singapura, deu uma merda gigante, né? Porque, segundo o governo, ele estava colocando em xeque a legitimidade dele, a partir do momento em que ele questiona fatos históricos que são amplamente divulgados. Então, o Sonny Liu, para fazer esse livro, ele foi pesquisar não apenas nas fontes que são amplamente divulgadas nas escolas, mas em livros alternativos, trazendo assim uma visão diferente do mesmo fato. Então o governo de Singapura ele não ficou muito feliz com isso, chegando até a pegar de volta o financiamento que eles haviam dado no início para o desenvolvimento desse livro, sabe? O que foi até bom
por um lado, porque essa controvérsia gerou interesse pelo livro. Mas assim, o Sonny Liu, ele tinha realmente medo até de ser deportado. Foi por isso que durante o desenvolvimento do livro, ele também tirou a sua cidadania como singapureano. Não sei se é assim que fala. Porque ele morava em Singapura, mas ele é malaio, né? Ele nasceu na Malásia. Então, para não correr o risco de ser posto para fora, ele tirou a sua cidadania, né, para ficar um pouco mais tranquilo. Então, essa controvérsia ela foi boa no início porque ajudou a dar aquele empurrão inicial que o livro precisava, né, ganhar o interesse popular e dar aquela alavancada nas vendas. Mas o Sonny Liu tinha medo que as pessoas focassem apenas nesse aspecto polemiquinho e esquecessem das qualidades inerentes à história. Mas tudo isso aí foi esquecido quando o Sonny Liu levou para casa 3 prêmios Eisner, né, sendo um deles como melhor artista-autor. Né? Então, quando ele ganhou aí, as pessoas tinham certeza que o trabalho era realmente bom e que não era apenas mais uma polemiquinha barata. Quanto à edição do Pipoca, ela vai ser um pouquinho diferente dessa, tá? Essa aqui é a edição francesa, né? Eles vão reproduzir fielmente a edição original, né? Então vai ter uma jaqueta, vai ter capa dura, vai ter um alto relevo, né? O livro ele é inteiro em cores, como vocês podem ver aqui, né? Tem 320 páginas e vai estar saindo aí a um preço que eu julgo justíssimo, de R$ 69,90. O link vai estar aí na descrição e utilizando o cupom PN15 você recebe 15% de desconto. E cara, na boa, vai na fé que isso aqui é muito bom. Se eu fosse o Bruno Zago, inclusive, eu fazia uma política de, se não estiver 100% satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro. Né? Eu tenho certeza que eles não iam ter prejuízo, porque isso aqui é realmente bom. E se você não confia na minha opinião, confie na opinião do Paul Gravett. Você conhece o Paul Gravett, né? Ele é um estudioso do mangá, um dos maiores especialistas em mangás do planeta, né? Ele fez esse livrão aqui bonito que eu trouxe comigo, até da editora Conrad. E ele tem um livro que se chama Mangásia, né? Que analisa, que estuda os mangás, não apenas os mangás ali do arquipélago japonês, mas os mangás de toda a Ásia. E nesse livro ele faz um top 10, né? Ele lista os 10 melhores mangás da história da Ásia, né? O primeiro deles é Ayako, do Osamu Tezuka, que foi recentemente publicado pela editora Veneta. E adivinha quem é o quarto lugar? Qual é o quarto melhor mangá de toda a Ásia? É esse aqui, ó, A Arte de Charlie-chan Hokusai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.